Fala pessoal, professor Neto Ferreira, sou professor de matemática que vai te ajudar a passar no Enem. Aqui nesta aula vou fazer 5 questões de função afim, uma temática que sempre está presente no teu Enem. Então a questão 1 trata do Enem 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo é... Então a primeira coisa que eu quero que tu entenda, ó, lucro em função do tempo em dia. Lucro em real em função do tempo em dia. O lucro faz o papel do Y e o tempo o papel do X. Você consegue resolver essa questão rápido analisando as alternativas. Se é uma função afim, vamos ver aqui. É uma reta. Se é uma reta aqui com uma certa inclinação, a gente sabe que é uma função afim. Ó. Então, você sabendo a lei de formação da função afim, você sabe que y é igual a x mais b. Certo? Então, esse b aqui, nesse caso específico da questão, a gente já tem no gráfico, porque b é o ponto que o gráfico intersecta o eixo y. Ou seja, se você olhar aqui no gráfico, esse ponto aqui ó, é o menos 1000. Então, o termo independente da função é o menos 1000. Só com isso já era suficiente da gente resolver a questão. Seria a letra D a resposta, né? Porque a única alternativa que tem menos 1000, ó, de termo independente, ó, é a letra D. As outras, ó, 3000, 4000, 0, a letra C, porque não tem termo independente, e a letra E, 3000. Mas vamos aprender a fazer a questão? Vamos aprender a fazer no passo a passo? Vale ressaltar, tem diversas maneiras de fazer. Eu vou fazer a maneira que eu mais gosto para esse caso. Acha dois pontos no gráfico, no caso esse ponto aqui, ó, lembra sempre de uma coisa em função. Quando o ponto intersecta o eixo Y, esse ponto tem x igual a 0. Então, aqui, ó, o x é 0 na coordenada e o y é menos 1000. E o outro ponto aqui que a gente tem na função, ó, é esse aqui. Ou seja, o x é quanto, gente? 20 e o y é 3000. Com duas coordenadas, a gente consegue determinar a reta, a função afim, porque no caso, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Você pode fazer por sistema, pode fazer por diversas formas. Eu vou fazer achando A. Eu não já tenho B? Eu sei que o B é quanto, galera? O B é menos 1000, porque é o ponto do gráfico que intersecta o eixo Y. O termo independente da função, que no caso é o b, é sempre o ponto que intersecta o eixo y. E para achar o a, Neto? O a, gente, é uma fórmula na função afim. Quem é o a? Delta y sobre delta x, né? Variação de y sobre variação de x. Variação, subtrai os y que tu tem aí, as coordenadas. Então, eu vou subtrair aqui. Então, é 3000... Estou pegando a coordenada do lado direito, que eu coloquei aqui no gráfico ali, menos 1000, certo? Se eu comecei pegando o y da primeira coordenada, eu vou ter que pegar o x também da primeira coordenada. Então, vai ser 20 menos 0. Se eu fizesse 0 menos 20, eu ia errar. Se começou da primeira coordenada, no y, no x também tem que começar da primeira coordenada. Então, ó, 3000 menos 1000 dá 4000. E 4000 sobre 20, que é 20 menos 0, dá 20. Eu corto 0 em cima e 0 embaixo. 400 dividido por 2 dá 200. Então, o meu A é 200. Resumindo, eu agora tenho minha função. Y é igual a que no caso é 200. X mais B, o B é menos 1000. 200x menos 1000. Só que a função, no caso o y aqui, é o lucro, né, em função do tempo. E o x é o próprio tempo. Então, fica 200t menos 1000. Letra D de dado. A gente está aprendendo a fazer no passo a passo. Obviamente, se você tiver
uma certa experiência, você consegue fazer isso rápido. Que não é o nosso objetivo aqui, a gente está fazendo passo a passo para te ensinar, beleza? Mas é o tipo da questão que dá para fazer só olhando as alternativas e olhando o B. Vamos passar para a próxima questão. Questão 2, Enem 2021. A escala de temperatura Delisle, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicolas Delisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala Delisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Qual a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? De novo, você vê pelo comportamento do gráfico que é uma função afim. Se você tem dois pontos, ótimo, você consegue montar a função. Que ponto é esse aqui, galera? Quando toca no eixo Y, no caso, o x é 0. Então, é 0 e 150. Quando intersecta o eixo Y. Quando intersecta o eixo X, no caso, o Y é 0. Então, x é 100 e Y é 0. Isso é o básico que tu tem que saber de função. Vou chamar aqui de Y e aqui de X. Se quiser, pode chamar de D e C logo. E aqui você já tem o quê? Neto, eu já tenho um B da função afim, porque é o 150, que é o ponto do gráfico que toca no eixo Y, não é isso? Isso. E agora eu vou achar o A, né? A função afim é Y igual a X mais B. Preciso achar o A. Vamos achar o A, Neto? Vamos. Pode aplicar direto a fórmula. Vou colocar aqui para te lembrar. Delta Y sobre delta X. Só um comentário, essa fórmula é aquela mesma, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Analogia com a física, é a mesma ideia. Porque o gráfico na física, o Y é o espaço e o X é o tempo, né? Então eu vou fazer ΔY, vamos lá. 0 menos 150, eu vou começar de baixo. Sobre 100 menos 0. Se eu comecei o y de baixo, o x também eu vou pegar com a coordenada de baixo. Se começar de cima, Neto, aí você faria 150 menos 0 sobre 0 menos 100. Daria a mesma coisa. Então, moral da história. Fica menos 150 e 100 sobre menos 0 dá 100. Aí você consegue cortar um 0 em cima e um 0 embaixo. E menos 15 dividido por 10... eu vou colocar em decimal, dá menos 1,5, beleza? Ótimo. Pelas alternativas você vê que ele está dando a relação entre D e C, né? Se tu for montar a função afim, ó, y é igual a x mais b. Preste atenção. Y, vou logo colocar direto, o y é o D, né? D é igual a A, que é menos 1,5, vezes x, que é o C de Celsius, mais B, que no caso é 150. Ajeitando aqui, pelas alternativas, ele está colocando as variáveis no esquerdo, lado esquerdo, e o número no direito. D, o menos 1,5 passa mais 1,5, C, igual a 150. Você olha as alternativas e não tem nenhuma resposta. Então, o que é que você repara? Você vai ter que forçar uma multiplicação de toda a expressão que pode ser feita para aparecer alguma alternativa. Porque a questão não quis deixar os valores em decimais. Você pode fazer isso? Pode. Portanto, que você multiplique todo mundo. Então, ou você vai multiplicar por 2 ou por 3 aí. No caso é por 2. Por quê por 2? Porque 2 vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 1,5 daria 4,5 e não tem alternativa desse jeito. Aí o 2 eu já vi que 2 multiplicando por D dá 2D. E tem um monte de alternativa com 2D. Tinha com 3D e tinha com 2D. 3D não ia dar certo. Então eu já sei que é 2. Então vai ficar o quê? 2 vezes D, 2D. 2 vezes 1,5, 3. Aí 3C, né? Que é 1,5C. E 2 vezes 150 dá 300. Então, ó, 2D mais 3C igual a 300, letra D. Diversas maneiras de fazer isso. Pode fazer por sistema, pode fazer testando a alternativa, que eu sempre digo, quando você não sabe montar a função, você pode ir pelas alternativas, tá?
Mas, enfim, eu estou focando numa maneira que eu acho bem interessante. Vamos agora para a questão 3, Enem 2020. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independentemente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o fator da fatura com o volume de água gasto, o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representando uma semi-reta. Observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi... Então, gente, você conseguiria fazer essa questão só pela análise desse dobrou, sem fazer a função. Como assim, Neto? Se você reparar, uma alternativa rápida aqui, o valor da fatura é o Y e o volume é o X. Aqui é uma reta, tá? Ó, no caso, né? Função afim. E se você ver a variação, ó, de 0 a 7 foi 7 metros cúbicos. Variou quanto? 42,20 menos 17,0, conforme mostra no gráfico. Porque lembre que partiu de 17, né? R$17. Então esse é o valor fixo. Então tem que tirar já disso aqui para saber quanto ele está pagando no metro cúbico. Então, 0, 2, 7 para 12, 5, 25 e 20. Então, o que é que significa? Que em 7 metros cúbicos você paga R$ 25,20, né? Só que foram 14 metros cúbicos que ele quer saber, porque dobrou. Então, ó, 7 metros cúbicos, ele pagou quanto, galera? Ele pagou R$ 42,20. Se for 14 metros cúbicos, que é a proposta do problema, porque ele está dizendo dobrou, você vai pagar os 42,20 mais quanto? Mais a taxa referente a 7 metros cúbicos, né? Vai subir mais 7 metros cúbicos, né? 7 mais 7 não dá 14. E você paga quanto por 7 metros cúbicos? Você paga R$ 25,20. Oxe, Neto, mas não é 42,20 não? Não. Esse 42,20 eu tive que subtrair do 17, porque o 17 era o fixo já. Então, quando tu somar isso aqui, ó, vai dar R$67,40, né? Saber matemática básica é bom que ajuda nesses cálculos de forma mais rápida. Aí seria a letra A, né? Superior a 65 e inferior a 70. Então, tu consegue fazer questões rápido tendo uma boa análise. Vou montar a função, porque se ele pedisse para montar a função, como seria? Então, vamos ver também? Vamos treinar? Eu tenho 2 pontos no gráfico. Que ponto é esse, Neto? Vamos lá. Esse ponto aqui, ó, o x é 0 e o y é 17, não é isso? E esse ponto aqui é o quê? O x é 7 e o y é 42,20. Então, ó, para montar a função, ó, vou colocar aqui em cima. Eu já tenho b. O b é 17. Ótimo. E o a é o delta y sobre delta x, que eu achei já, né? Eu achei assim, metade já, parte dele no caso, porque o delta y seria o quê? 42,20 menos 17. Eu quase que achei, né? Porque falta o delta x. 17,0 para ficar bonitinho, né? Eu estou subtraindo os y. E vou subtrair o x. Tem que ser 7 menos 0. Uma importante informação que você tem que ter, que eu não falei nas questões anteriores, é quando você vai conferir o resultado. Por exemplo, aqui ficou 25,20, né? Sobre 7. Quando você vai conferir o resultado, esse A aqui tem que ser positivo, porque essa função é crescente. Então, o A tem que ser positivo. Se por acaso a função for decrescente, que foi no caso da escala de Deslize e Celsius, aí seria o A negativo. Então, um parâmetro para você sempre usar. Se por acaso eu tivesse feito a questão aqui e o A desse negativo, você sabe que eu teria errado, porque a função é crescente. 25 e 20 dividido por 7.
21 dividido por 7 dá 3. Aí falta 4,20 para completar 25 e 20. 4,20 dividido por 7 dá 60 centavos. 6 vezes 7 é 42. Né? Então dá 3,6. Né? No caso aqui o A. Pode conferir aí que vai dar 3,6. Então se por acaso ele quisesse a função, gente, ó, y é igual a ax mais b, né? Aí ficaria como? Y é igual a que é 3,6x, mais b, que no caso é 17. Se quisesse fazer bonitinho a função, ia ficar o quê? Valor em função do volume. Então, só que valor e volume é com V, né? Vou botar o preço. Preço em função do volume é 3,6 vezes o volume mais 17. Aí é o que eu estou dizendo, você acha qualquer coisa. Como é que eu acharia, Neto? Ele quer o valor quando o volume é 14, né? Dobrando, então seria 3,6 vezes o volume, 14. Cuidado para não confundir esse volume com o valor, né? Mais 17. Pronto, aí eu acharia, ó. Então, o preço quando é 14 metros cúbicos. Quanto é 3,6 vezes 14? Dá 42. Vamos fazer aqui na calma para não errar besteira. 3,6 vezes 14 dá 24. 4 vezes 3, 12. Com 2, 44. 14. Né? Fazendo aqui na calma, ó. Daria R$50,40. Mais 17, ó, a gente voltaria para o mesmo caso, ó, dá R$67,40. Ó, olha aqui, ó. Então tudo se encaixa. Então eu estou te falando aqui para tu entender o processo da função afim. Depois que tu entende e fica seguro, tu consegue fazer as questões bem rápido, né? Depende do teu treino. Quanto mais questões, mais entendimento, melhor. Beleza? Analisando a questão 4 agora, Enem 2021. O preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste em uma taxa fixa de R$ 25,00 mais uma quantia proporcional à área pintada. O quadro apresenta os valores cobrados por ele em trabalhos recentes. Qual o preço cobrado para realizar um serviço de pintura de uma área de 150 metros quadrados? Então você pode fazer essa questão sem ser por função afim, mas eu vou fazer por função afim para te mostrar. Ó, tem a área pintada em metro quadrado e tem o total a pagar. Eu posso considerar uma função afim porque tem um valor fixo, que no caso é o B, né? Então, ó, ele já te deu a dica, ó. Taxa fixa, ó, o B é 25, ó. Ele te deu a dica, R$25,00. Porque tem gente que olha aqui, ó, 5 metros quadrados é R$35,00. Aí acha que cada metro vai ser 35 dividido por 5. Mas na verdade não, porque você já está pagando fixo 25. Então na verdade você só está pagando o quê? R$10,00 pela área, né? Fora o fixo de 25. Então 10 da área dividido por 5 dá R$2,00 o metro quadrado, né? Então você poderia fazer, né? R$2,00 o metro quadrado. Então, quando você fosse analisar, quanto seria 150 metros quadrados? 150 vezes 2, que dá 300, mais 25. Então, daria 325, certo? Porque, Neto, nesse 35 aqui que está embutido, você paga 25 fixo. Aí, na verdade, pela área, você paga 10. Aí R$10,00, né? Você paga R$10,00 por quanto? Por 5 metros quadrados. Ou seja, quem é o preço? R$2,00, né? Deixa eu botar em dinheiro aqui. R$2,00 por metro quadrado. Então, quando você for ver os 150 metros, você vai fazer o quê? 150 metros. Qual vai ser o valor? 150 vezes 2, porque custa R$2,00 o metro quadrado. Aí dá R$300.
Aí você tem 300 na alternativa para enrolar você. Só que tem mais 25 da taxa fixa. Então ficaria 325. Então eu estou usando raciocínio lógico para fazer essa questão. Dá para fazer rápido se você tiver esse raciocínio lógico. Só que como também é uma questão de função afim, porque envolve a proporcionalidade, eu vou mostrar a resolução por função afim também para vocês. Ó. Eu posso dizer que o total a pagar é o y e a área pintada é o x. Porque o y depende do x, o valor depende da área pintada. Então eu vou pegar dois pontos para achar o a, porque eu já tenho o b, né? O b é 25, que é o fixo. Na função afim, o fixo é o b. Então, ó, quais são as coordenadas que eu tenho aqui? Vou pegar 5 com 35, ou seja, o x é 5 e o y é 35. E vou pegar o 10 com 45. Ô Neto, só podia pegar essas duas? Não, qualquer duas coordenadas que você quisesse. 5 com 35, 20 com 65. Qualquer uma que tu quisesse ia dar certo. Eu peguei as duas primeiras que têm números menores. Então, ó, quem seria o a aí? Ó? Delta y. Não precisa escrever a fórmula no Enem, não. Eu estou colocando só para a gente estudar e lembrar. Vai ficar na sua mente aí, delta y sobre delta x. Então fica como, galera? Vou fazer 45 menos 35. Comecei de baixo para cima no y, no x também. Sobre 10 menos 5. 45 menos 35, 10. 10 menos 5, 5. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Então veja, muitas vezes a gente acha o A, ó, como eu achei aqui, eu fiz a mesma coisa, sem saber que está achando o A, né? Tipo, a função afim é uma função bem cotidiana. Então muitas vezes você faz sem saber o que está fazendo. Então aqui eu estou usando a técnica, né? Mas é bom você correlacionar o cotidiano com a técnica. É sempre bom, que você vai ficar mais completo. Então eu tenho uma função. Então quem é a função? Y é igual a ax mais b, né, galera? Então, ó, y, eu vou chamar o y do preço. Então, preço em função da área. P de A. Preço em função da área. É A, que é 2, vezes a área, mais B, que é 25. Pronto, aí, ó. Então, ele quer o preço. Isso seria a função, se ele te pedisse. Ó, aqui é a função. Né? O preço em função da área. Aí ele quer o preço quando for quantos metros? 150 a área. Aí eu coloco ó, 2 vezes a área, que é 150, mais 25. Olha aí como as coisas se encaixam. Mesma coisa que eu fiz aqui. Então esse é um estudo completo, quando você começa a entender os processos através de diversas perspectivas. Beleza? Sempre bom entender. E vamos agora para a questão 5, Enem 2017. Uma empresa de entregas presta serviços para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar um entre dois planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4,00 por cada quilograma enviado para qualquer destino dentro da área de cobertura. No plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200, porém a tarifa por cada quilograma enviado sobe para R$ 6,00. Então a tarifa por cada quilograma, R$ 6,00. Tá? Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Então, ó, 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 600 kg de mercadoria durante o período, ele resolveu contratar o plano B. Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B? Ele estava pensando em A, mas depois decidiu por B. Conforme você olha as alternativas, ele quer saber se foi vantajoso, se foi bom, se foi ruim, e se custou menos, se custou mais e quanto foi. Então só é tu calcular, ó. Vamos lá. Plano A. Então, ó, o plano, vamos calcular cada um. Plano A, por 6 meses, tá? Então, plano A, quanto é que ficaria o preço? Preço de A. Tu lembra que é R$ 500 o fixo. Aí muita gente erra aí a casquinha de banana, né? R$ 500 o fixo, mas é 500 por cada mês. Taxa fixa mensal. Então, essa foi a casquinha de banana. Então, é 500
vezes 6, porque são 6 meses, mais 4 por quilograma, então é 4 vezes 650 quilogramas. Então, com isso eu consigo achar o preço de A. Vamos lá. 500 vezes 6, 3.000. E 4 vezes 650 dá 2.400 mais 200, 2.600. Então, o preço de A dá 5.600 aí que eu teria. E vamos achar o preço de B. Como é que seria o preço de B? Então, isso é uma função afim, né? Assim, você tem um fixo mais um variável, um fixo entre aspas, um fixo entre aspas. Então, assim, foi uma função afim mascarada, digamos, né? Porque R$ 500 seria o fixo, mas conforme muda o mês, aí varia esse fixo. Então, ficou, assim, uma questão que muita gente errou por besteira, né? Então, tem que se ligar nisso. Então, ó, aqui seria o quê? O preço de B. O fixo de B, entre aspas, é 200. Aí muita gente botou 200 e errou. E tinha alternativa para te enrolar, tá? 200 vezes 6, mais quanto? O preço do quilograma de B é 6. 6 vezes 650, que é 650 quilogramas. Então, o preço de B é 200 vezes 6 dá 1.200, mais 6 vezes 650. 6 vezes 600 dá 3.600. 6 vezes 50, 300. Então, ó, 3.900. Então, o preço de B daria quanto? 4.900, 5.100, né? 5.100. Então, conforme você vê aqui, a resposta vai ser o quê? Você vai analisar agora. A decisão foi boa para o fabricante. Você vê que o plano B compensou mais, ó. Ele mudou para B, então foi bom, porque B ele gastou 5.100 e A ele gastou 5.600. Então a decisão foi boa, pois o plano B custará ao todo R$ 500 a menos do que o plano A custaria, letra A. Porque realmente, ó, 5.600 menos 5.100 dá 500 a menos, ó. 5.600 menos 5.100 dá 500 a menos. Então B foi bom porque B é mais barato. E mais barato quanto? R$ 500. Entendeu, galera? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha e indica para os amigos, que dessa maneira ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço em todos.